A palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 4 nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A Epístola aos Filipenses é uma das epístolas que Paulo escreveu na prisão em Roma. Foi em Filipos, cidade que o apóstolo visitou em sua segunda viagem missionária, que Lídia e o carcereiro filipense com sua família se converteram a Cristo. Agora, poucos anos mais tarde, a igreja estava bem constituída, como se fosse deduzir dos destinatários da carta, que inclui os bispos e diáconos. O motivo da epístola era agradecer uma oferta em dinheiro que a igreja em Filipos havia enviado ao apóstolo por meio de Epafrodito, um dos membros da igreja. É uma carta amorosa para um grupo de cristãos que ocupavam um lugar especial no coração de Paulo, e nela, comparativamente, pouco se diz sobre os erros doutrinários. Quando nós lemos a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, que é a chamada e intitulada Epístola da Alegria, nós imaginamos, se pudéssemos nos transportar até a prisão domiciliar de Paulo, nós veríamos o apóstolo, mesmo perante um quadro diverso, que era um quadro de prisão, ele ainda ordenava que todos nós nos regozijássemos. Quando lemos o versículo 4, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em outras palavras, Paulo não está dando uma recomendação, mas sim uma ordenança. Nos mostra o texto que, pela grande salvação que há em nossas vidas, nós não temos o direito de sermos pessoas tristes. Pelo contrário, a grande salvação que nos alcançou tem que estar refletindo em nós o grande amor de Deus derramado. Então, se nós motivarmos a nossa alegria, as circunstâncias ao nosso redor, a nossa alegria não será plena. Se nós condicionarmos a nossa condição econômica ou condição de satisfação em qualquer área da vida, a nossa satisfação não será plena. Mas se nós nos alegrarmos, como Paulo está dizendo-nos, sempre no Senhor, nós poderemos assim afirmar que esta alegria, que ela é ultra circunstancial, está acima de toda e qualquer circunstância, esta alegria vai tocar os nossos corações. Sim, é isso que a Bíblia nos está dizendo. Porque a alegria do cristão não se trata da presença de coisas boas, nem da ausência de coisas ruins. A alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Cristo na sua vida. Continuando o texto, nós observamos que Paulo, ele continua falando e inquirindo-nos a respeito da nossa conduta moral. Quando fala, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Quantos de nós, muitas vezes, queremos agir dissolutamente nas nossas próprias vontades, no nosso próprio querer, e não observamos os princípios da palavra de Deus? A Bíblia fala no versículo 5 que a nossa equidade, que é a nossa conduta e caráter para o qual nós somos criados, não apenas deveria ser representada e enxergada pelo trono da glória apenas. Não, essa é a parte mais importante. Mas Paulo fala que nós temos que ter uma conduta, um código moral e de ética, em que este código não seja visível apenas aos crentes de nossa congregação, mas sim a todos os homens. E termina o versículo 5 dizendo:
perto está o Senhor, mostrando que o nosso Deus é um Deus que seus olhos são como chamas de fogo. Ele sonda mais do que é visível naturalmente, mas sim ele percebe a intenção dos corações. Continua o texto falando no versículo 6, uma das coisas mais difíceis: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. O que quer dizer isso? Não estejais inquietos por coisa alguma. O que quer dizer isso, Paulo? O que você está nos dizendo? Quer dizer que as ansiedades da vida não podem quebrar a minha conduta moral e natural, as minhas atitudes? Mas, Paulo, o que quer dizer isso? Qual é a saída para poder suportar esta geração que nós estamos vivendo, em que tudo não mais se quer consertar e sim se quer trocar? Paulo, ele, no mesmo versículo, responde: antes as vossas petições, as vossas demandas, as vossas necessidades, todas elas sejam em tudo conhecidas, não diante das redes sociais, não diante dos amigos, não diante dos vizinhos, não diante das pessoas que nos cercam, mas diz o texto, diante de Deus. E qual que é o formato de como se falar com Deus? Na oração e na súplica, com ação de graças. O que é isto que está dizendo? Lembro-me de Jacó no Val de Jaboque, lá no livro do Gênesis, em que Jacó se teve com um anjo e lutou durante toda a noite com aquele anjo. Não se tratava de uma luta braçal, mas sim uma luta em oração e súplica. Paulo, ele fala no final do versículo 6, com ação de graças. Paulo, você está dizendo que eu tenho que agradecer pelos motivos que me deixam inquietos? Sim, esta resposta é afirmativa. E diz que se nós, o texto nos fala, que se nós fizermos conhecidas as nossas petições perante o trono da glória, a equação matemática se soma no versículo 7. Se nós sintetizarmos os versículos 4, 5 e 6, vai nos resultar o versículo 7, que diz: e a paz de Deus, a paz de Deus. Muitos falam a respeito da paz como estado de espírito, como busca de satisfação, como completude de desejos. Mas o que o texto nos oferece, o que a Bíblia está dizendo, o que Paulo está nos falando, o que o Espírito Santo quer para seus filhos, é que a paz de Deus, e que tipo de paz é essa? Que excede todo o entendimento, toda a razão, toda a ciência, tudo que é sobrenatural. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Olha só, e continua o texto: guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então continua o texto sagrado nos afirmando, nos mostrando, nos falando que da demanda e da necessidade que nossos corações possuem de ser guardados. Então é necessário sim que nós possamos guardar o tesouro do nosso coração, o tesouro dos nossos pensamentos, não soltá-los ao ar, mas entregá-los todos ao trono da graça. Então, se nós, resumidamente, conservarmos uma alegria, não nas coisas deste mundo, mas sempre no Senhor, tivermos um código de conduta moral que seja percebido por todas as pessoas que nos cercam, sempre com a mentalidade que o Senhor é justo juiz e tem visto tudo e a todos. E se nós conservarmos a nossa ansiedade, que naturalmente todos nós temos, e direcionarmos ao trono da glória, entregando ao Senhor, sempre com
em busca, em formato de humildade, orando e suplicando, e mesmo assim, nas situações adversas, entregarmos tudo isso com ação de graças, nós vamos provar a paz que excede todo entendimento. O mundo não vai compreender que paz é essa, que serenidade é essa que essa pessoa está passando, está vivendo, mesmo no quadro adverso. Mas esta é a paz que traz a plena satisfação, e a obra do Espírito Santo é entregar vitória para as nossas vidas, entregar a paz, mesmo perante qualquer turbilhão de eventos que aconteçam ao nosso redor. Meus queridos, que o Senhor Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Amém.